Mateus capítulo 19. A partir do verso 3, vamos fazer uma breve leitura. E antes que você diga, puxa vida, mas isso só se encontra no Novo Testamento? Não. Lá em Gênesis 2, 18 em diante, deixará pai e mãe, falando para o homem, né, deixará pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. E esse deixará pai e mãe, a gente está falando do primeiro casal. O primeiro casal foi o casal mais privilegiado da face da terra. Não tinha sogro nem sogra. Mas Deus é tão misericordioso que Ele já está avisando para as gerações futuras que quando você diz sim, você não diz sim só para ela. Você não diz sim só para ele. Tem uma turma aí, disfarçada, contida no pacote, os agregados, aqueles que estão sempre à volta. Mas na hora da cerimônia, na hora dos votos, na hora de decidirem unir-se, a gente só enxerga o objeto do amor, né? A gente não vê quem está do lado, quem está do outro, a gente não vê, a gente só vê a pessoa, né? Então a gente tem isso lá no Velho Testamento. E Deus, olhando para a criação e vendo que todos tinham uma companheira, Ele percebeu que não era bom que o homem ficasse só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que vai estar do lado e que seja idônea. Uma pessoa que é idônea é sempre melhor. Nunca, volto a dizer, uma pessoa que é idônea nunca vai brigar contigo porque quer o pior para você, sempre quer o melhor. E aí a gente tem que separar algumas pessoas. Tem que ser idônea mesmo, aquela que Deus colocou na nossa vida. Mas vamos ver o que Jesus está dizendo aqui. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Onde estava nisso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem, e a ideia do homem aqui é o casal, macho e fêmea. O homem só é completo quando ele está no plural e ambos são uma só carne. Gera vida. Temos a semelhança com o Pai. Sozinhos não geramos nada, mas sendo uma só carne, temos muito de Deus em nós. A gente consegue gerar vida, assim como o próprio Deus é o autor da vida. Mas Jesus continua. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Quem está falando isso aqui é Jesus, não é o pastor José. Primeira coisa que eu quero deixar com vocês: o casal vai ouvir por tabela. Porque tem alguns aqui que vão e querem se casar. Já casou, né? Querem se casar. Quem mais aí? Ali querem se casar. Aqui querem se casar. Não, ali também tem gente que quer se casar. Glória a Deus. Isso é bom. Você não sabe o enrosco que você não sabe. Vocês não sabem a loucura que vocês estão querendo, mas tudo bem. É uma loucura boa, planejada por Deus. Amém? Amém. Por que eu falo isso? Porque a grande pergunta é: quem foi que inventou o casamento? Não foi o homem. Não foi a sociedade. Quem olhou para o homem e não gostou dele só foi Deus. O homem não foi feito para ficar só. Assim como a mulher também não foi feita para ficar só.
Esse negócio de ficar namorando eternamente e antecipando a vida de casado ou vice-versa, está errado. Até porque Paulo já fala, olha, seria bom que o homem não... Porque vocês não têm noção onde vocês estão se metendo. Porque quem planejou o casamento foi Deus. Então você pode até falar, escolhi a pessoa errada, mas entrou no projeto certo. Projeto de Deus. Entrou, abraçou, como diz a turma dos mais jovens, chupa essa manga. É verdade. Tá? Já foi. Não tem mais essa de falar, escolhi errado. Você entrou no projeto de Deus. Agora o casamento passa a ter uma outra conotação. Por quê? Já que quem idealizou foi Deus, o casamento nasce em Deus, na Trindade, o casamento tem uma natureza. Primeiro, não é contrato. É uma aliança, não tem começo nem fim. E a aliança é feita sobre algumas promessas fundamentais. Amar, respeitar. Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, chega a dizer que o corpo da mulher passa a ser do marido e o corpo do marido passa a ser da esposa. Então, doação mútua. Você não tem mais o direito de dizer, eu faço da minha vida o que eu quero. Uma vez que você entra neste pacto, há, como quem diz, uma renúncia da sua parte. Por isso que é bom que o jovem soubesse onde estava se metendo. Por isso que Paulo falou assim, é bom que vocês não casem. Mas se for para viver, é que tem criança aqui, né? Se for para viver respirando fora do compasso, então casa. Casa. Não dá para ficar fora do compasso. Eu tenho certeza que a maioria aqui dos jovens e das mulheres casadas, em algum dia, em algum momento, estava tudo bem, a respiração estava normal. Olhou para aquele dito cujo, aquele rapaz, e ele longe, só o fato de trocar um olhar, o teu coração bateu mais forte, respirou fora do compasso, teve necessidade de mais ar. E passa, todas as vezes que olha para a pessoa, fala, tem alguma coisa aí? Já passaram por isso? Ou isso só aconteceu comigo? Isso quando acontece com a gente encontra até motivo para passar na rua 3 vezes. É ou não é? Então tá. Só para você perceber que sem uma conversa, sem nada, nós somos mexidos. Quem não, só basta olhar. Certo? Então quem pensou no casamento foi Deus. Então o casamento é diferente de contrato. Contrato tem começo e fim. Cada um entra com 50%. Ou seja, se uma das partes deixar de cumprir o contrato, quebra-se o contrato. Agora, numa aliança, não tem 50%. É 100%. Não tem começo e fim. Não tem início e fim. A aliança, se você pegar e olhar para uma aliança, que é o que simboliza a união entre duas pessoas, mostra claramente que só uma coisa pode separar essa aliança, quando ela for de fato quebrada por aquele que criou. O autor da vida pode requerer a vida. Moisés dá carta de divórcio porque os camaradas eram duros. E por qualquer motivo se separa. Hoje então nem se fala, não precisa nem de motivo. O casamento se tornou algo obsoleto, descartável. Alguns entram no casamento dizendo assim, se der certo, a gente fica junto. Quem casa e tendo como testemunha o Senhor Deus, ele casa para fazer dar certo, porque ele não se pertence mais. Malaquias, capítulo 2, verso 14, diz assim, seja fiel à mulher da tua mocidade. Porque é muito fácil olhar para a mulher hoje e falar assim, cadê aquela mulher que um dia me fez parar? Mas é que você não se olha para o espelho, né? Porque ela também procura, cadê aquele camarada que me fez respirar? A gente não se vê. Sabe por que a gente não se vê?
Porque fomos criados para olhar sempre para o outro. Depois que inventaram o espelho, e você é mestre em espelho e vidro, alguns viraram narciso, começaram a olhar e serem egoístas. Porque sem espelho eu não consigo me ver. Eu sempre olho para o outro. E deixa eu aproveitar esse momento, que é um momento de celebração, e falar uma coisa para vocês. O dia da cerimônia, o dia de renovação de votos, bodas, encontros de casais, é totalmente diferente da realidade. Depois que a gente volta para dentro de casa, tem gente que se pudesse ficaria eternamente no encontro de casais. Porque lá é só as declarações mais lindas do mundo. Só a parte boa. Só a parte boa. A festa, todo mundo, as fotos, mas no dia a dia, vocês sabem, eu acabei de ficar viúvo. Eu tenho plena convicção que se a Rosa pudesse em alguns momentos, tinha me colocado num triturador e ligado. Sério. Qual a mulher que nunca teve um problema com seu marido e qual marido que nunca teve um problema com a sua esposa? A maioria das mulheres tem um problema com sofá, com cor, está sempre querendo mudar. A minha vontade era usar a pessoa como lixa. Porque eu nunca, a parede nunca vai me incomodar, o sofá nunca me incomoda, mas as mulheres me incomodam. Mas o que foi que o texto nos colocou que faria uma adjuntora? Alguém que completa. Porque se você é muito racional, precisa de alguém com muita emoção nessa história. Eu não suportaria casar comigo mesmo. Uma pessoa do mesmo jeito que eu. Vou dar um exemplo para vocês. Falei, mãe, não dirige? Dirige, mas não vai pregar não, porque eu vou pregar. Senão a gente não termina o culto hoje, que eu falei que eu ia ficar 3 horas e 10 minutos, que é cada hora para cada ano do casal. Misericórdia. Não é do meu feitio. Mas por que eu estou dizendo isso? Não dá para você ficar no encontro eterno de casais, numa renovação de votos, porque tem o dia seguinte, onde os dois têm que se olhar e têm que enfrentar os seus temores. Então, primeira coisa, no casamento, tem promessas que foram feitas diante não de um pastor, de um juiz, de um contrato de testemunhas, pelo contrário. Quem idealizou o casamento, e todo casamento, ele recebe de antemão a bênção de Deus. Então quem está presente no teu casamento como maior testemunha é a Trindade. E Eclesiastes capítulo 5, 4 e 5 diz, para não fazermos voto a Deus. Se fizer um voto, cumpra. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Na época de Moisés, os caras, por qualquer motivo, porque a mulher era propriedade do pai e da mãe, da família, e quando ela se dava em casamento, numa outra família, havia um dote, ou seja, havia uma compra, e era assim lá atrás, e ela deixava de ser propriedade do pai, passava a ser propriedade do marido. E este marido, não cumprindo com o que se deve, o que ele fazia? Ele arrumava motivos para repudiar essa mulher. E uma mulher na época de Moisés, na época de Jesus Cristo, para ser repudiada, ela era levada até a praça pública. Porque quem frequentava a praça, quem tinha direito de falar alguma coisa, eram somente os homens. Então ele precisava declarar para toda a sociedade que ela era uma pessoa que estava sendo colocada para fora da sua própria vida. Então ele arrastava. E é literal, arrastava mesmo. Por quê? Ninguém queria ser repudiado. Não tinha valor. Primeiro que não era recebida de volta em casa. Hoje não. Casa não deu certo, volta para casa do pai e da mãe. Tem alguma coisa errada nessa história aí. Quer brincar de adulto? Paga o preço. Não tem essa. Quer brincar de adulto? Está aqui meu filho, eu falo. Quer brincar de adulto? Beleza. Mas paga o preço. Não vira uma eterna criança brincando de adulto e voltando a ser criança. Na época não podia voltar para casa, só sobrava para a mulher uma opção: se tornar
uma meretriz, vendendo seu corpo, ou virar um pedinte, alguém que ficaria dependendo de esmolas. Por isso que era arrastada, ninguém queria. E Jesus está falando aqui, é por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés, para dar dignidade à mulher, disse, então já que você não quer, dê carta de divórcio. Porque os camaradas ainda tinham capacidade de levar a mulher até em praça pública, davam uma sapatada, que era como eles faziam, tirava o sapato e jogava. Todo mundo que assistia aqui falava que era uma mulher repudiada. Mas ele ficava lá de campo, observando para ver se alguém se interessava. As mulheres vão concordar com o que eu falo. Quer ver? Quando vocês olham para as fotos de vocês de 10 anos atrás, ou daquela identidade lá de trás, o que vocês fazem? Vocês querem até esconder para não mostrar para as pessoas. Porque você fala, não, eu estou 10 vezes melhor agora do que quando era jovem. É ou não é? Graças a Deus, Deus é tão bom. Por quê? A mulher tem essa capacidade de melhorar. E aí o cara ainda tinha a capacidade de falar assim, ei, eu paguei. Você quer? Então eu preciso ter um retorno. Por isso que veio a carta de divórcio. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor odeia o repúdio, odeia o divórcio, porque não foi planejado por Deus. O casamento é idealizado antes da queda. Não havia tido a queda se dá no capítulo 3, o homem é criado entre o capítulo 1 e 2, e no final do 2 está justamente a questão da união. Toda e qualquer relação hoje é feita já com a queda, então desfigurou. Por isso que as relações têm sido totalmente... E perdeu-se o papel. Qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher no casamento? Vamos pensar em Jesus Cristo? Aonde foi que Jesus começou o seu ministério? Que lugar, que ambiente? Num casamento. Primeira coisa, Jesus concorda que casamento é um movimento festivo, porque celebra aquilo que Deus criou. Não é o que a Rede Globo está tentando destruir, não é o que a sociedade está implantando para nós como normal. Nossos filhos estão sendo, de uma certa forma, levados por uma enxurrada de informações contrárias, e não tem mais aquela ideia da figura do patriarca e da matriarca. Porque na geração dos nossos pais, teu pai podia ser a tristeza que fosse. A casa estava meio complicada, a mãe falava, normalmente a mãe fala, eu vou te matar, mas ela não mata. Agora quando o pai falava assim, vocês querem que eu vou aí? Pronto. Quando teu pai chegar, eu vou contar, a mulher ia dormir até mais cedo. Dormia antes do pai chegar. Agora você tem que pensar o quê? Isso é de Deus, filho. Mas hoje em dia tem sido feito o quê? Homens, bananas, me perdoe a expressão, que não conseguem e não querem assumir o papel. Esta mulher te auxilia, te completa. Ela não veio para te liderar. Por isso que no papel, o homem representa Jesus Cristo. Ele começa seu ministério no casamento e termina tudo isso nas bodas do Cordeiro. Também é o noivo que vem buscar a noiva. A mulher é na relação como se fosse a igreja e o homem Jesus Cristo. Por isso que a palavra só diz para o homem: maridos, amai as vossas. Você não precisa mandar uma mulher amar seu marido. Ela corresponde na medida que quanto mais ela é amada, mais ela responde, mais ela está junto, mais ela é tua. Quando inverte os valores, a relação cai. Porque Cristo é este noivo que vem resgatar a noiva. Cristo é este líder servo, porque ele serviu a igreja. E por isso que Paulo fala, vós maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Amor de doação, de pagar o preço com a própria vida. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem entra no casamento sem saber disso, na primeira briga, no primeiro conflito, fala, ó, sabe uma coisa? Tchau para vocês. Principalmente quando se quebra as coisas.
Quais são elas? Casou. Eu normalmente falo, pelo menos uns 5 anos aí, vai se curtir, vai viajar, mas depois disso, tem as exceções, depois disso normalmente vem os filhos. Vem os filhos. Aí os filhos preenchem, a casa está cheia. Mas chega uma hora que parece que o ninho fica vazio, porque eles vão aí, embora. Aí fica os dois, um olhando para a cara do outro.